Você já imaginou entrar no avião mais protegido do planeta? Por fora, ele parece apenas um grande Boeing, mas por dentro esconde tecnologias tão avançadas que muitas continuam em um segredo de Estado pelo governo dos Estados Unidos. Estamos falando do novo Air Force One, uma aeronave que custou cerca de 3,2 bilhões de dólares. Isso é o equivalente a 18 bilhões de reais. Esse avião foi projetado para continuar operando mesmo durante algumas das piores crises que você pode imaginar. Ele não é um simples transporte presidencial. O mais impressionante é que a maioria das pessoas conhece apenas uma parte pequena do que ele realmente é capaz de fazer. Neste vídeo você vai descobrir segredos surpreendentes do novo Air Force One, o avião mais importante dos Estados Unidos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e agora vamos começar. O hospital secreto dentro do Air Force One. Quando pensamos em um avião presidencial, a primeira coisa que vem à cabeça é luxo, conforto e tecnologia. Mas existe uma área muito mais importante escondida dentro do novo Air Force One, um hospital preparado para salvar vidas. Esse espaço foi criado porque o presidente dos Estados Unidos precisa estar pronto para continuar governando mesmo durante uma emergência médica. Não importa se o avião está sobre o oceano, no meio de uma viagem internacional ou cruzando uma região isolada. Se algo acontecer, o atendimento começa imediatamente. Dentro dessa área médica, há equipamentos modernos, exatamente como o que são encontrados em hospitais. O avião conta com monitores para acompanhar os sinais vitais, aparelhos para fornecer oxigênio, aparelhos para reanimação, usados em casos de parada cardíaca e diversos equipamentos e medicamentos para situações de emergência. Tudo foi pensado para agir nos primeiros minutos, que muitas vezes são os mais importantes para salvar uma vida. Mas os equipamentos sozinhos não seriam suficientes. Sempre viaja a bordo uma equipe altamente treinada, incluindo médicos, militares e profissionais preparados para lidar com qualquer emergência. Eles passam por treinamentos constantes para agir rapidamente em casos de infarto, derrame, reações alérgicas graves ou acidentes. Existem até uma área onde procedimentos médicos podem ser realizados, caso seja necessário estabilizar um paciente antes que ele chegue a um hospital em solo. O objetivo não é substituir um grande centro médico, mas garantir que o presidente continue recebendo atendimento de alto nível, até que um pouso seja possível. Outro detalhe interessante é que todos os médicos e equipamentos são organizados para funcionar mesmo durante fortes turbulências. Nada fica solto, cada item possui o seu lugar. O motivo para todo esse preparo é simples. O presidente dos Estados Unidos é considerado uma das pessoas mais importantes do planeta. Uma emergência médica durante um voo internacional pode causar uma crise enorme se não houvesse uma estrutura capaz de agir imediatamente. Por isso, especialistas afirmam que o Air Force One não é apenas um avião de transporte. Ele funciona como uma verdadeira base aérea em movimento, onde comunicação, segurança e atendimento médico trabalham juntos o tempo todo. Escudo contra pulso eletromagnético. Imagine um ataque que não usa bomba, mísseis ou tiros. Em vez disso, ele libera uma enorme onda de energia capaz de desligar computadores, radares, sistema de comunicação e até redes elétricas inteiras em poucos segundos. Esse fenômeno é chamado de pulso eletromagnético. Em um conflito moderno, essa pode ser uma das armas mais perigosas já criada. Foi pensando justamente nesse tipo de ameaça que o novo Air Force One recebeu uma das proteções mais impressionantes para toda essa estrutura. A aeronave foi projetada para continuar funcionando mesmo se um pulso eletromagnético atingir a região onde ela estiver voando. Para isso, seus sistemas eletrônicos ficam protegidos por uma espécie de escudo espacial. Cabos, computadores, equipamentos de navegação, sistema de comunicação recebem isolamento contra interferências eletromagnéticas extremamente fortes. Dessa forma, a energia do pulso não consegue danificar facilmente os equipamentos que mantêm o avião no ar. Essa proteção é extremamente importante, porque praticamente tudo dentro da aeronave depende da eletrônica. Os motores são monitorados por computadores, os instrumentos da cabine são digitais. Os sistemas de navegação utilizam diversos sensores. Até os equipamentos de comunicação com militares e autoridades dependem de componentes eletrônicos funcionando perfeitamente. Em um avião comum, um pulso eletromagnético muito intenso pode causar falhas graves ou até inutilizar vários sistemas ao mesmo tempo. No Air Force One, o objetivo é exatamente o contrário: manter a aeronave totalmente operacional mesmo em um dos piores cenários imagináveis. Mas a proteção não para por aí. O avião possui vários sistemas de reserva. Isso significa que se um equipamento apresentar algum problema, o outro assume a sua função imediatamente. Essa redundância aumenta muito a segurança durante qualquer missão. Outro detalhe importante é que a estrutura da aeronave também ajuda na proteção.
Grande parte da fuselagem funciona como uma barreira contra interferências extremas, reduzindo ainda mais o risco de danos aos equipamentos internos. Esse nível de segurança existe porque o Air Force One não pode simplesmente pousar em qualquer aeroporto caso aconteça uma emergência. Em uma crise internacional, ele precisa continuar voando, mantendo contato constante com as Forças Armadas, centros de comando e o governo dos Estados Unidos. Na prática, isso transforma um avião em muito mais do que um simples meio de transporte. Ele funciona como um verdadeiro centro de comando aéreo, preparado para operar mesmo quando parte da infraestrutura em solo estiver comprometida. É justamente esse tipo de tecnologia que ajuda a explicar o enorme custo da aeronave, o equivalente a aproximadamente 18 bilhões de reais. Não são gastos apenas com luxo ou conforto. Grande parte desse valor está em sistemas de proteção extremamente avançados, desenvolvidos para situações que poucas pessoas sequer conseguem imaginar. Enquanto na maioria dos aviões depende totalmente da condição ao redor para operar com segurança, o novo Air Force One extremas que existem. É uma proteção invisível, mas que pode fazer toda a diferença quando cada segundo vale para manter um país todo conectado e funcionando. Comunicação com o mundo inteiro. Imagine estar voando a mais de 10 mil metros de altitude, cruzando o Oceano Atlântico ou passando por uma região onde não existe sinal de celular. Para qualquer pessoa, isso significa ficar completamente sem comunicação. Mas o novo Air Force One acontece exatamente ao contrário. O presidente dos Estados Unidos afirma estar conectado com praticamente o mundo inteiro, como se estivesse dentro da Casa Branca. O avião foi projetado para funcionar como um verdadeiro centro de comando no céu. Dentro dele existem sistemas de comunicação extremamente avançados que permitem realizar chamadas de voz, videoconferências e enviar mensagens altamente protegidas. Tudo isso acontece em tempo real, mesmo quando a aeronave está sobre oceanos, desertos ou áreas totalmente isoladas. O Air Force One utiliza diversas formas de comunicação ao mesmo tempo. Ele conversa com satélites espalhados ao redor da Terra, antenas em solos e outras aeronaves militares. Se um sistema apresentar qualquer problema, outro assume imediatamente. Essa redundância garante que a comunicação nunca seja interrompida. Além disso, todas as informações transmitidas são protegidas por um sistema de criptografia de nível militar. Isso significa que mensagens, ordens e conversas ficam praticamente impossíveis de serem interceptadas ou decifradas por governos inimigos ou criminosos. Em uma situação de crise, essa proteção pode fazer toda a diferença. Outro detalhe importante é que o presidente pode conversar diretamente com comandantes das Forças Armadas, líderes de outros países também, equipes de inteligência e autoridades responsáveis pela segurança nacional. Em poucos segundos, uma reunião importante pode acontecer, mesmo que todos estejam em lugares diferentes do planeta. O avião também possui equipamentos capazes de receber informações atualizadas sobre qualquer situação em andamento. Se surgir uma emergência internacional, um desastre natural ou uma ameaça militar, as notícias chegam quase instantaneamente. Dessa forma, o presidente pode tomar decisões sem precisar esperar o pouso da aeronave. Toda essa estrutura transforma o Air Force One em muito mais do que um simples meio de transporte. Enquanto ele cruza os céus, continua funcionando como um escritório presidencial totalmente operacional. Documentos podem ser analisados, reuniões podem acontecer e decisões importantes podem ser tomadas. Outro ponto curioso é que a comunicação permanece ativa, mesmo durante as viagens, que duram mais de 10 horas. Não importa se o avião está sobre o Polo Norte, no meio do Oceano Pacífico ou cruzando outro continente. Os sistemas foram desenvolvidos para manter o contato constante durante toda a viagem. Especialistas afirmam que essa capacidade é fundamental porque os presidentes dos Estados Unidos precisam estar disponível a qualquer momento. Uma crise internacional não espera o avião pousar. Se surgir uma situação urgente, ele precisa responder imediatamente, onde quer que esteja. No fim das contas, o Air Force One funciona como uma casa branca voadora. Mesmo longe de Washington e a milhares de quilômetros de distância, o presidente continua conectado, informado e preparado para comandar o país. E é essa combinação de tecnologia, segurança e comunicação que faz essa aeronave ser uma das mais avançadas já construídas no mundo. O Centro de Comando dos Estados Unidos. Imagine que, em poucos minutos, uma grande crise acontece. Um ataque cibernético derruba toda parte das redes sociais de comunicação. Satélites militares detectam movimentações suspeitas em diferentes regiões do mundo. Bases militares americanas entram em alerta máximo e o presidente precisa tomar decisões imediatamente. Voltar para Washington não pode ser uma opção, porque o espaço aéreo pode estar ameaçado. E é exatamente para esse tipo de situação que o novo Air Force One foi criado.
Apesar de custar 18 bilhões de reais, seu verdadeiro valor não está no luxo. Na prática, ele funciona como um centro de comando voador. Mesmo a milhares de quilômetros da Casa Branca, o presidente continua no controle do país. Dentro da aeronave, existem salas equipadas com sistemas de comunicação extremamente seguros. Ele permite conversar com a Casa Branca e o Pentágono, comandantes militares espalhados pelo mundo, embaixadas e até submarinos nucleares, usando diferentes tipos de comunicação. Se uma rede falhar, outras continuam funcionando. Isso significa que, durante uma crise, todas as informações importantes chegam diretamente ao presidente em tempo real. Mapas, imagens de satélites, relatórios militares e alertas aparecem em telas protegidas contra espionagem. Enquanto o avião cruza os céus, os especialistas analisam cada detalhe e apresentam as melhores opções para responder à ameaça. Caso seja necessário autorizar operações militares, o presidente pode fazer isso sem pousar. As ordens são enviadas por canais altamente protegidos para resistir a tentativas de invasão ou interferência eletrônica. Mesmo que a parte da infraestrutura dos Estados Unidos esteja comprometida, o comando do governo continua funcionando dentro da aeronave. Mas não é apenas a tecnologia que impressiona. O Air Force One também foi desenvolvido para continuar operando em situações extremas. Seus sistemas possuem equipamentos de reserva para praticamente tudo. Se um computador apresentar falha, outro assume imediatamente. O mesmo acontece em vários sistemas eletrônicos e comunicações, reduzindo ao máximo o risco de interrupção. Outro detalhe importante é a proteção contra ataques eletrônicos. O avião utiliza equipamentos capazes de dificultar tentativas de bloquear suas comunicações ou comprometer seus sistemas. Dessa forma, mesmo em um cenário de guerra tecnológica, a equipe continua conectada com os principais centros do país. No interior da aeronave também trabalham assessores militares, especialistas em segurança e operadores de comunicação. Todos têm funções bem definidas para garantir que cada informação seja analisada rapidamente e que as decisões cheguem aos responsáveis sem atraso. Por isso, quando muitas pessoas olham para o Air Force One, enxergam apenas um enorme avião presidencial, mas na realidade ele representa algo muito maior. É uma base de comando móvel construída para garantir que, mesmo diante da pior crise imaginável, o governo dos Estados Unidos continue funcionando. Enquanto ele estiver no ar, o presidente mantém contato com seus comandantes, recebe informações atualizadas e podem tomar decisões que afetam não apenas os Estados Unidos, mas também o restante do mundo. Afinal, em uma emergência, o Air Force One deixa de ser apenas um avião e se transforma em um verdadeiro centro de comando dos Estados Unidos, voando acima de qualquer ameaça. O avião pode ser reabastecido no ar. Imagina uma situação de crise mundial, bases militares estão sob ameaças, aeroportos podem estar fechados e ninguém sabe qual será o próximo alvo. Nesse cenário, pousar um avião presidencial pode ser um cenário de enorme risco. E é exatamente para esses momentos que o novo Air Force One foi projetado. Uma das capacidades mais impressionantes da aeronave é o reabastecimento em voo. Em vez de precisar pousar para colocar combustível, o avião pode encontrar um avião-tanque militar em pleno céu. Os dois dividem o ar e voam lado a lado, enquanto uma longa haste conecta as aeronaves. Em poucos minutos, milhares de litros de combustível são transferidos, sem que o Air Force One interrompa sua missão. Na prática, isso significa que o presidente dos Estados Unidos pode permanecer no ar por muito mais horas. Mesmo que não exista um aeroporto seguro para pousar, em uma grande emergência, essa vantagem pode fazer toda a diferença. Mas o benefício vai muito além da autonomia. Cada pouso revela muitas informações importantes. Satélites e radares e até pessoas em solo podem identificar onde a aeronave está. Quanto menos o Air Force One precisar pousar, menor será a chance de adversários descobrirem sua verdadeira localização ou preverem seus próximos movimentos. Em uma crise militar, manter a posição do presidente em segredo é uma prioridade absoluta. Permanecer voando dificulta qualquer tentativa de monitoramento e reduz os riscos de ataques durante a decolagem ou pouso, que costumam ser os momentos mais vulneráveis de qualquer voo. Essa capacidade também garante que o governo continue funcionando, mesmo sem tocar o solo. O presidente pode seguir com contato com os comandantes militares, autoridades e aliados ao redor do mundo, enquanto o avião permanece abastecido e protegido no céu. Decisões importantes podem continuar sendo tomadas sem interrupção. Em teoria, se houver apoio suficiente de aviões, tanque e a tripulação for substituída quando necessário, a aeronave pode permanecer no ar por um período extremamente longo, limitado principalmente por fatores humanos e de manutenção, e não apenas pela quantidade de combustível. Por isso, o reabastecimento em voo não é apenas uma tecnologia impressionante, ela transforma o Air Force One em um verdadeiro centro de comando voador, capaz de continuar operando mesmo quando a situação em terra se torna perigosa demais.
Em um momento de crise, quando cada decisão pode mudar o rumo da história, e a opção de continuar voando sem revelar sua posição pode ser uma das maiores vantagens estratégicas que um presidente pode ter. O destino em segredo. Quando os presidentes dos Estados Unidos embarcam no novo Air Force One, uma das informações mais protegidas de toda a missão é o destino da viagem. Mesmo em visitas oficiais, onde o país de chegada já é conhecido, detalhes como horário exato e decolagem e a rota escolhida e o momento do pouso costumam ficar em sigilo até o último instante. Esse cuidado existe por um motivo bem simples: segurança. Quanto menos pessoas souberem exatamente para onde o avião está indo e qual é o caminho que ele irá percorrer, menor é a chance de alguém tentar planejar algo contra ele. Um único detalhe divulgado antes da hora pode ser suficiente para colocar toda a missão em risco. Dias antes da viagem, equipes de segurança começam um trabalho silencioso. Elas analisam centenas de informações, estudam possíveis rotas e verificam as condições de cada aeroporto. Se houver qualquer sinal de perigo, o plano pode mudar rapidamente. O Air Force One não depende de um único caminho. Existem várias rotas preparadas e a única decisão final pode acontecer apenas em um minuto antes da decolagem. Em muitos casos, até as pessoas envolvidas na operação conhecem apenas a parte da missão que precisam executar. Isso reduz o risco de vazamentos. A ideia é simples: ninguém possui todas as informações ao mesmo tempo. Assim, mesmo que algum detalhe escape, ele não será suficiente para comprometer a segurança do presidente. Durante o voo, a situação também pode mudar. Se surgir uma tempestade, um problema de segurança ou qualquer situação inesperada, a aeronave pode alterar sua rota imediatamente. O novo Air Force One foi projetado para isso. Seu sistema de navegação permite mudanças rápidas, sempre mantendo contato com equipes militares e centros de comando espalhados pelo mundo. Outra curiosidade é que viagens acontecem com horários diferentes dos divulgados ao público. Às vezes, a agenda oficial informa apenas o dia da viagem, mas não revela o momento exato da partida. Em algumas missões, a aeronave pode decolar mais cedo ou mais tarde do que o previsto, justamente para dificultar quaisquer tentativas de acompanhamento. Além disso, outros aviões militares podem voar na mesma região, criando ainda mais dificuldade para quem tenta identificar qual aeronave realmente transporta o presidente. Essa estratégia aumenta a proteção durante todo o percurso. No fim das contas, manter o destino em segredo não é apenas uma questão de privacidade, é uma das principais camadas de defesa da aeronave. Antes de um avião deixar o solo, a segurança já começou e o silêncio sobre a rota faz parte dessa estratégia. Em missões presidenciais, saber menos pode significar proteger muito mais. Controle de acesso dos trabalhadores. Imagine trabalhar em um lugar onde você pode passar caminhando pelos vários corredores, mas ainda assim existem portas que você nunca poderá abrir. Parece cena de filme, mas a organização do Air Force One funciona dessa maneira. Muita gente imagina que depois que o avião decola, todos a bordo circulam livremente, afinal eles fazem parte da mesma missão. Mas na realidade é bem diferente. Na prática, a aeronave funciona como uma pequena cidade voadora, onde cada pessoa possui uma função específica e um nível de autorização definido, antes mesmo de entrar no avião. Não importa se é um piloto, um agente de segurança, um técnico de comunicações, um médico, cada profissional sabe exatamente onde pode entrar, quais equipamentos pode utilizar e quais áreas fazem parte da sua responsabilidade. Isso segue um princípio conhecido na área de segurança como acesso apenas ao necessário. Em outras palavras, cada pessoa recebe autorização somente para os locais indispensáveis ao seu trabalho. O eletricista não precisa entrar na sala onde documentos confidenciais são analisados. O cozinheiro não precisa acessar a central de comunicações militares. O médico não precisa entrar na cabine dos pilotos durante uma operação. No Air Force One, a lógica é semelhante. Mesmo sendo um avião, ele abriga diferentes setores que trabalham quase como departamentos independentes. Existe a cabine de comando, existe a área reservada ao presidente, há espaço para reuniões, a área médica e há setores de comunicações. Há também locais de equipe de segurança. Também existem áreas técnicas onde ficam equipamentos fundamentais para o funcionamento da aeronave. Cada uma dessas partes possui protocolos próprios de acesso, e justamente essa organização que faz muitos especialistas compararem o Air Force One a uma cidade em miniatura. Enquanto algumas pessoas trabalham preparando refeições, já outras estão monitorando comunicações seguras com autoridades em solo. Enquanto uma equipe acompanha a rota em tempo real,
outras já verificam os sistemas da aeronave. Tudo isso ao mesmo tempo. Agentes de segurança permanecem atentos a quaisquer situações fora do comum. Cada grupo executa sua missão quase como se ocupasse um bairro diferente dessa cidade voadora. E existe um motivo importante para isso. Quanto menos pessoas tiverem acesso a determinadas áreas, menores são os riscos de acidentes, erros ou problemas de segurança. Essa divisão também protege informações consideradas sensíveis. Alguns equipamentos instalados no Air Force One nunca tiveram suas especificações divulgadas ao público. Por isso, o acesso a determinados sistemas é naturalmente mais restrito. E é um conceito usado em instalações militares, centros de comandos e edifícios do governo, adaptado para funcionar dentro de um avião que pode cruzar oceanos enquanto o presidente continua governando o país. Outra curiosidade é que a rotina a bordo segue um planejamento extremamente preciso. Cada integrante da tripulação conhece seus horários, seus procedimentos e até mesmo caminhos que devem utilizar durante determinadas operações. Isso evita circulações desnecessárias e ajuda a manter tudo funcionando da forma organizada. Mesmo em um ambiente relativamente compacto, dezenas de profissionais trabalham simultaneamente sem atrapalhar uns aos outros. E é quase como observar uma engrenagem perfeita. Cada peça tem sua função. Cada porta leva a uma responsabilidade diferente. Cada corredor conecta uma equipe especializada. E cada decisão foi planejada para que o avião continue operando mesmo em situações extremamente delicadas. O Air Force One opera com muita precisão, porque foi tudo planejado. Ele é uma estrutura onde organização, disciplina e segurança caminham juntas o tempo inteiro. Do lado de fora, vemos apenas uma aeronave cruzando o céu. Mas por trás daquela fuselagem branca e azul, existe uma verdadeira cidade voadora, onde cada pessoa tem uma missão, cada setor possui regras próprias e nem todas as portas se abrem para todos. E é justamente esse nível de controle que ajuda a transformar o Air Force One em uma das aeronaves mais protegidas e organizadas do mundo. Escoltado por caças. Por trás de cada voo existe uma operação militar cuidadosamente planejada, envolvendo pilotos de caça, controladores de voos, radares, equipes de inteligência e diversas bases aéreas. Tudo acontece de forma coordenada para garantir que a aeronave presidencial possa viajar com o maior nível de segurança possível. E o mais curioso é que essa proteção começa muito antes do avião sequer ligar. Armamentos autorizados para a missão de defesa e permanecem prontos para decolar a qualquer momento. Em muitos casos, os pilotos nem sabem exatamente todos os detalhes da viagem. Eles recebem apenas informações necessárias para cumprir a missão, onde cada equipe conhece somente a parte do plano pela qual é responsável. No dia do voo, a movimentação das bases militares começa horas antes da decolagem. As equipes verificam novamente cada sistema dos caças, motores são testados, sistemas de navegação, rádios criptografados são conferidos e todos os equipamentos passam por uma última inspeção. Enquanto isso, o Air Force One também passa por uma série de verificação extremamente rigorosa. Quando chega o momento da partida, entra em ação outra camada importante da operação. O espaço aéreo ao redor do aeroporto pode receber restrições temporárias, reduzindo significativamente a presença de outras aeronaves na região. Controladores de voo, militares e autoridades trabalham juntos para garantir que o avião presidencial possa decolar sem interferências. Em algumas missões, caças já estão em voo antes mesmo do Air Force One levantar do chão. Eles permanecem em posições estratégicas, aguardando a decolagem, prontos para assumir imediatamente a proteção da aeronave presidencial. Assim que o Air Force One deixa a pista, toda a operação muda o ritmo. Os caças podem assumir posições ao redor da aeronave, mas nem sempre voam lado a lado. Na maior parte do tempo, permanecem a certa distância, utilizando seus radares extremamente potentes para monitorar uma área muito maior do que seria possível apenas com a visão dos pilotos. Essa distância também impede que uma formação muito próxima gere turbulências desnecessárias para a aeronave presidencial. Enquanto isso, centros de militares acompanham tudo em tempo real. Radares terrestres, aeronaves de alerta antecipado, satélites e diversos sistemas de monitoramento compartilham informações continuamente. Se qualquer objeto... Mas o fato de insistirem por procedimentos definidos para praticamente qualquer situação mostra o nível de preparação envolvido. Durante voos internacionais, a operação pode se tornar ainda mais complexa. À medida que o Air Force One entra no espaço aéreo de outro país, a parte da responsabilidade pela segurança passa a ser coordenada pela Força Aérea da nação anfitriã. Em alguns casos, caças americanos acompanham um avião até um determinado ponto, onde aeronaves militares de outro país visitado assumem a escolta. Em outras missões, os dois grupos podem atuar de forma coordenada durante parte do trajeto.
Tudo isso exige comunicação precisa entre diferentes centros de comando dos caças, não determina o destino. E a missão dos caças não determina quando o destino aparece no horizonte. Enquanto o Air Force One inicia sua descida, novas medidas de segurança entram em ações. O aeroporto de destino já está preparado e protegido com policiais em solo, veículos de emergências, forças policiais, agentes de serviço secreto e militares responsáveis pela segurança da área. Os caças permanecem atentos durante toda a aproximação, monitorando o espaço aéreo até os momentos finais do pouso. Somente depois que o Air Force One toca a pista e reduz a velocidade e chega à área segura do aeroporto, é que a parte da missão começa a ser encerrada. Dependendo da operação, os caças retornam imediatamente para suas bases, onde permanecem de prontidão caso o presidente precise decolar novamente em pouco tempo. No fim das contas, o Air Force One nunca representa apenas um avião cruzando o céu. Cada viagem mobiliza uma rede gigantesca de profissionais altamente treinados que trabalham de forma sincronizada antes da decolagem, durante o voo e até os últimos minutos do pouso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Também confira os vídeos que estão aparecendo aqui em cima agora, na sua tela. E eu te verei no próximo vídeo.